A gente colocou em fitness. Nossa, o que é isso? Alguém tá com... Se alguém tiver com a live da Twitch aberta, só muta a aba, a guia. Então tá. É isso. Estamos... Não dá pra ver a visualização, tipo, quantas pessoas estão vendo? Dá. Acho que só dentro da Twitch, não? Aqui dentro dá pra ver também. E tem 0 pessoas vendo no momento. Ah, eu acho que é só você. Eu acho que é só você que consegue ver, então. Vocês não conseguem ver aqui em cima? Tipo, live, 0,37 segundos, 0 pessoas assistindo. Não? Só ao vivo. Uhum. É. Bom, só o tempo. Para informação de vocês, tem 0. A gente divulgou o link? Se você for fazer o tweet, Pri, manda ali na... Eu vou divulgar, então. Ok. Talvez meu namorado já esteja assistindo. Minha família talvez já esteja assistindo. Não, mandei o link errado. Não. Não entra nesse. SOS. Pelo amor de Deus. Deixa eu mutar meu microfone. Ai, meu Deus, fui marcar a Vitória aqui no Instagram, quase que eu marquei o Vitor Martins. Que vergonha isso acontece. Eu já fiz isso, inclusive, no story do CCBR, porque a gente marca escondidinho. E aí eu fiz isso, marquei o Vitor em vez de me marcar. Tá, não tinha nada a ver com ele. O que eu escrevo no tweet? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para a primeira live. Por favor. Por favor. Pelo amor de Deus. 5 pessoas venham assistir. A Pri, ela. Meu. 5, eu já tô satisfeita. Não preciso mais que isso. Para a primeira live, 5 é sucesso. Eu acho que desde que essas 5 pessoas participem e façam perguntas pra gente ter o que falar aqui, tá ótimo. Não divulguei no Instagram, se alguém quiser divulgar. Eu acabei de compartilhar no meu stories, aí se alguém quiser dar, tipo, aquele negócio que o Instagram faz. Compartilhar? Isso! Esqueci o nome, mas... Vou colocar uma fotinho aqui, tá bonito. O quê? Uma fotinho pra ficar bonito. No Twitch? Deveria mesmo, né? É que apareceu o link. Ainda tem foto. Não sei porquê. Eu botei foto. Mas tudo bem. Eu queria saber por que eu segui o negócio, mas aí não tá aparecendo. O que você tá fazendo? Oi! Temos 3 visualizações. Então tá, então podemos começar. Meu Deus. Hello! Peraí. Já estamos satisfeitas. Já tô satisfeita. Já tá ótimo, é isso então, aí, acabou. Obrigada por terem. Não, mas aí tem que saber, se não é a gente chegaram bem no final, uma pena, acabou. Não, já tem comentários aqui do lado. Sim. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Consigo. Tá aqui do lado. Nossa, eu quase... Ah, sim, já conseguimos ver. Então tá. Então a gente vai começar. A Maria Clara provavelmente vai começar. Ou a Vicky. Peraí. Fique à vontade. Compartilhar no Twitter. A nossa primeira pauta é Fórmula 3. E a gente vai começar falando dos treinos. Ou da classificação. Só um minutinho antes da gente começar. Laura, qual que é seu arroba no Twitter mesmo? É Greenix7. Greenny7.
E da Fran é. Achei. Francisco Achei. W do lugar. Do lá. Pronto. Tweet. Tweetei? Foi? Foi. Oi, Giovana. Isso. Pronto, isso aqui é coisa minha. Cadê a pauta? Tá aqui. É isso? É isso. Agora deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se quem tá aqui. Tá. Nossa, 18 pessoas, isso já é uma vitória pra gente. Muito bem. 26 agora, tô subindo. Meu Deus. Eu esperava. Tem de verdade. Achei Tá Agora, ótimo. vamos começar, senão eles vão sair. Esperava 25. Então a gente pode começar? Pode, né? Tá. Oi, primeiramente, para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui conversando tanto sobre Fórmula 1, Fórmula 3, automobilismo no geral, com, enfim, essas meninas super talentosas aqui. A gente vai começar falando sobre a Fórmula 3, mas primeiramente eu queria me apresentar. Eu sou a Maria Clara Castro, dá para ver meu nome aqui. Enfim, eu tenho minha página no Twitter, Castro_03. Eu tenho meu blog, Pensando Alto, e que inclusive o link para o meu blog está na bio do Twitter. E, enfim, eu acompanho bastante as categorias de base, e se vocês quiserem, enfim, me seguir, dar uma olhada no meu trabalho, estão muito convidados. E eu queria começar falando, acho que a Fórmula 3, esse final de semana foi bem movimentado, mas acho que eu vou começar pontuando já pela classificação. Treino livre a gente teve, né, o Caio Collet, ele terminou em P2, resultado muito positivo. Mas falando um pouquinho sobre a classificação, a gente teve a pole position do Veste, o Veste que ficou um pouquinho apagadinho ali em Barcelona, ainda estava tentando se adaptar, né, ao carro da Arte, então ele não apareceu muito, porém ele veio para Paul Ricard, pelo menos na classificação, muito forte, né, porque ele, apesar de não ter feito o melhor tempo de todos os setores, na verdade ele não fez o melhor tempo de nenhum dos setores, mas ele soube combinar os tempos que ele fez e cravou ali a pole, e a pole a gente estava pensando que ficaria entre, por exemplo, o Roger, o próprio Caio e alguns outros, o Vitor Martins, enfim, acabou ficando de último minuto ali pro Veste, foi uma surpresa, mas para quem é fã dele, certamente uma surpresa bem positiva. E acho que uma coisa que chamou atenção bastante foi que o terceiro, quarto e quinto lugar da classificação rodaram ali entre 1,51.1, ou seja, muito próximo, né? Foi questão de centésimos mesmo, de décimos, milésimos, enfim, que fizeram de fato a diferença. E, enfim, a Vic, que é uma das ADMs do Caio Collet Brasil, página, quer dizer, um portal que eu acho incrível. Se você quiser comentar um pouquinho, Vic, da performance do Caio nessa classificação. Oi, boa tarde. A gente ficou bem surpresa, até porque o Caio conseguiu liderar no treino livre e na classificação, então foi muito bacana. O Veste realmente era um dos favoritos antes de começar, né, a temporada, e Barcelona foi um baque para quem estava acompanhando, e aparentemente ele deu uma acordada agora, e estamos esperando agora com esse 1,50 dele os próximos capítulos dessa história. E o Caio foi bem surpreendente essa classificação mesmo. Sim, foi mesmo, foi sensacional. Tudo bem, a gente estava querendo uma pole position, mas não sei, quem sabe na Áustria, né? Daqui a 2 semanas. Agora ele vai com sangue no olho, certeza. Vai, ainda mais tendo liderado ali os treinos na pré-temporada, ou seja, é uma pista que a gente pode se manter positivo, mas a gente vai falar sobre expectativas um pouquinho daqui a pouco.
E falando um pouquinho sobre a corrida 1, a gente viu grandes batalhas ali pela liderança. Acho que 4 pilotos diferentes chegaram a liderar em algum momento a prova. A prova essa formada por um grid invertido, né? E falando em grid invertido, no resultado a gente teve uma Genzer na frente e uma Charus também, na frente de uma Trident, que é uma equipe que geralmente anda na frente na Fórmula 3. Então, o que esse formato faz, né? A Genzer, no caso do Williams, que conseguiu o pódio, é a Charus do Logan Sargent, que, pelo menos a meu ver, não é tão surpresa ele andar na frente, ele é um piloto bem talentoso. E a Trident do Novo, se eu não me engano. Mas não vimos a sequência padrão, né? Que é Prema, Trident e agora nessa temporada tá sendo a MP, né? Exatamente, tipo, não, a gente nas temporadas passadas, por causa do formato, estava acostumado a sempre ver Prema, Arte, Trident, ou, enfim, variações disso. Aí, esse novo formato traz uma grande variedade, assim, de resultados, que é até interessante ver. E acho que, além do que aconteceu com o Caio, acho que eu também destacaria a escalada de pelotão que o Vitor Martins fez. Ele que, por causa do grid invertido, acabou largando no P10 e conseguiu terminar a corrida em P2. Quase. Foi nessa corrida? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não lembro. Foi quase nessa corrida que ele chegou. Foi. Que ele. Quase que ele ganha, não, literalmente, faltando um presentinho de aniversário acabar. em casa, né? Exatamente. Nossa, aquela hora, assim, eu acho que qualquer fã, assim, dele, ou que pelo menos gosta da MP, tava eufórico e torcendo para essa vitória dele. Ele literalmente abraçou ali o P1, mas na última volta, assim, no piscar de olhos, o Smoller, ele conseguiu a vitória. Mas pelo menos o Vitor, ele conseguiu o pódio para MP e com uma performance muito boa. E agora falando um pouquinho do Caio, Vicky, o que aconteceu? O que aconteceu, né? A gente acabou perdendo muita posição, né? Acabou ficando em P13. Esse grid invertido acabou complicando a situação e não conseguimos sair de lá, das posições abaixo, né? E foi bem frustrante tanto para a gente quanto para o Caio, nitidamente. Foi um dia muito frustrante, né? Então foi difícil. Foi difícil mesmo. E, Assim. meninas, eu tenho uma dúvida, já que eu comecei a assistir Fórmula 3 agora. A equipe do Enzo, ela é muito ruim? Ela está muito abaixo da média? Por que o Enzo fica tão atrás? Ela é uma equipe mediana baixa, assim, né? As equipes dentro da Fórmula 3 não é como dentro da Fórmula 1, que os resultados são 100% iguais sempre, exceto pela dominância da Prema e da Trident, mas a dele não chega a ser tão ruim. Eu acho que em relação ao Enzo, o que acontece talvez é essa adaptação dele com o carro também, mas o carro também não é 100%, né? Assim como a MP também nunca foi uma das melhores, e a gente tá bem surpreso, né? Com todos os pilotos agora. Sim. E a adaptação essa do Enzo, que eu acho que a adaptação do Enzo foi mais atrapalhada por causa da pré-temporada que ele perdeu, né? Que até falaram isso muito nas transmissões da Band no começo. Acho que isso atrapalhou ainda mais a adaptação dele. São 3 corridas assim no final de semana, então eu acho que dá um pouco mais de tempo assim para ele, talvez na próxima etapa, ser melhor. E o Enzo acabou perdendo testes também, né? Então ele só chegou no susto e nem foi. Só teve Jerez, né? Para poder. Jerez, até um dia ele chegou a liderar alguma sessão de treino. Mas de fato, essa diferença de tempo de adaptação ao carro. Felizmente, ele tem um companheiro de equipe experiente, né? Que é o Sargent. Então, quando você tem isso, se você tem um companheiro de equipe experiente, você tem com quem você se comparar e, enfim, tirar dúvida, perguntar sobre o acerto do carro. É alguém que te orienta a crescer junto. Então, tem esse lado positivo e que, enfim, certamente ele deve estar querendo trabalhar nisso um pouco.
para poder evoluir e, enfim, obter melhores resultados, né? E passando um pouquinho aqui para a corrida. A entrada do Isso. Enzo, ela foi tão assim no susto, como a Maria Clara falou, que ele já tinha anunciado que não ia correr na Fórmula esse ano, que ele ia para as categorias dos Estados Unidos. E ele acabou assim, do nada, chegou e falou que ia para a Fórmula 3. Eu penso que até para assim, né, para quem pensava que ia ter só o colete brasileiro no grid, acabou tendo o Enzo também. Sim. Eu acho que a expectativa em relação ao Enzo esse ano é mais realmente para ele sentir o campeonato e sentir o carro, a equipe. Ajudar Não a dá para evoluir, esperar né? assim algo muito em cima mesmo. O foco é diferente, a abordagem. É interessante isso para o momento de carreira do piloto, né? Porque quando você não tá ali brigando pelas primeiras posições, pelo campeonato em si, você geralmente está, de fato, ajudando a evoluir o carro. E isso é uma tarefa importante, assim, na trajetória do piloto, porque permite o piloto a conhecer mais ainda o próprio carro e adquirir experiência para até mesmo outras categorias. O Bruno comentou que faltou o Gianluca no grid da F3. Vocês concordam? Eu acho que independente da categoria, o Jean faria um bom trabalho. Faltou o Gianluca. Depende do momento, tipo, depende do momento que eu falo assim, faltou o Gianluca na Fórmula 3, depende. Quando ele tava na Fórmula 2, eu gostava dele na Fórmula 2, mas agora, no momento da carreira dele, minha filha, corrinho de rolimã, eu queria ver ele correndo. Voltando pro kart, talvez. Tá WSK, tudo ali certo. competir. Qualquer coisa, por favor. Eu queria ver o Jean correndo, porque Mas eu acho ainda que para o merece. Jean talvez seja fundamental esse ano mais parado e realmente testando novos ares, testando novas coisas e aprendendo do lado de fora, porque foi um baque muito grande, né? Ele acabou entrando de uma forma inesperada na Fórmula 2, foi muito no susto também a contratação dele, e agora esse período talvez seja bom ele tirar esse ano sabático para entender, assim, né, a posição que ele está atualmente. E até mesmo rever, né, os orientes. Foi uma Eu me lembro que quando ele... Eu me lembro que quando ele entrou na F2, muita gente discutiu se ele deveria ter ido para F2, se ele deveria ter ficado na Fórmula 3, mas eu acredito que muita gente, se tivesse essa oportunidade de ir para a Fórmula 2, Sim. não ia deixar passar, porque é muito mais próximo da Fórmula 1. Então, é muito fácil ele de era um piloto que não mas... tinha... E ele era um piloto que não tinha segurança de um patrocínio como pilotos que estão no grid da Fórmula 3 e que estão estáveis, que dá para pegar mais um ano, que dá para ficar mais tranquilo na Fórmula 3 com a garantia e com a certeza de que logo, logo vai estar na Fórmula 2 e vai conseguir seguir esse caminho tranquilamente, né? E tem um lance de que quando, por exemplo, ele foi campeão da regional em 2020. Quando o piloto, ele, digamos, segue a escadinha da F1 bem certinho mesmo, ou seja, saindo da regional e indo para a Fórmula 3, ele sendo campeão, às vezes tem justamente o peso de você ter que performar bem, performar ali quase brigando também pelo campeonato da Fórmula 3. Sim. E como ele não tinha o patrocínio, ele muito provavelmente não iria para uma equipe de ponta. Então, talvez a expectativa sobre ele, se ele tivesse ido para a Fórmula 3, seria de fazer milagre mesmo com uma equipe de ponta, justamente por ele ter ganhado regional. E quando ele não foi para a Fórmula 3, ele pulou para a Fórmula 2, talvez, assim, numa perspectiva, digamos, de quem está assistindo ele correr, é compreensível ele não performar bem, não só porque ele não está numa equipe de ponta, mas porque ele está justamente nesse processo de se adaptar a uma categoria tanto em termos de formato quanto em termos de carro, tão diferente da regional, que é a Fórmula 2, né? Então, a meu ver, assim, o Jean
uma vez surgindo essa oportunidade da Fórmula 2, ele moveu de modo certo, assim, sabe? Eu concordo com essa movimentação para F2. É uma chance muito grande, sabe? Então, ele abraçou e, enfim. Sim. Era o momento que ele tinha, né, para aproveitar essa oportunidade. Acho que é porque, assim, talvez ele até tenha conseguido mais patrocinadores por ir para a Fórmula 2, porque é uma categoria que tem mais visibilidade, independente tem mais visibilidade na 3. Mas infelizmente os resultados dele não foram bons aqui nas primeiras 2 etapas que ele teve. E patrocínio geralmente não é meio assim, paciência para isso, sabe? Eles querem resultados e resultados rápidos. Que acaba, às vezes, prejudicando o piloto, mas infelizmente é o jeito que isso funciona agora, sabe? Ou você tem dinheiro, ou um patrocinador, e você tem resultados. Então é uma coisa assim que vai muito além de talento, porque talento a gente sabe que o Gianluca tem, e tem aí muito para ganhar várias corridas da Fórmula 2, Fórmula 3, independente da categoria que ele for. Mas talvez esse ano, realmente, como vocês disseram, seja fundamental para ele e ele consiga uma coisa mais estável, sabe? Sim, talvez até uma DTM, alguma coisa. O que eu queria falar é que ele foi para Campos, né? A Campos não é uma das melhores equipes da F2, né? Teve muitos DNF que ele tomou que às vezes que não estava no alcance dele. Sim. E ele também pegou um companheiro de equipe que é bem experiente. O Ralf passou muito tempo na F2, então ele já tem grande experiência e ele também anda fazendo milagres com o carro da Campos. Então ele estava meio numa posição em que o companheiro de equipe dele estava fazendo milagres e ele não estava conseguindo se adaptar tão bem. Fora que tem a mudança brusca do estilo de carro, né, e tudo mais. Então, acho que há muito que não dava para esperar tanto, 100% do Jean, esperar que ele pegasse um pódio já na primeira semana. Acho que nem a própria Campos esperava um resultado tão aproveitado, assim, do Jean como as pessoas estavam botando expectativa, né? Assim, o que eu queria abrir também é outro pauta, assim, que eu acredito que as pessoas não estão tendo mais a visão de como é um piloto rookie. Eles não estão esquecendo como é todo esse processo de adaptação, seja na F2, seja na F1, seja na F3. Nunca é fácil você chegar num lugar novo e eu acho que você ficar esperando que a pessoa que acaba de chegar pegue um pódio, ganhe uma corrida, é algo assim que é muito fora do alcance e você vai acabar se frustrando. Porque assim como tudo na sua vida, se você começa um trabalho novo, numa posição nova, você não vai conseguir chegar subindo rápido. Você vai ter que começar tudo do começo. Então, as pessoas têm que dar tempo aos rookies e as pessoas também entender que se o rookie erra, que se ele não pontuou nessa corrida, rodou, completamente normal, porque tá no tempo da pessoa. E fora que eles estão em categorias de base, né? Esse é o momento deles errarem e descobrirem, né? Estilo de pilotagem, como eles vão se adaptar, tudo isso. Esse é o momento que eles têm, né? Então não dá para esperar algo 100%. A gente vê muito isso na Fórmula 3, porque os meninos da MP agora estão, né? Nesse primeiro ano, e estão em academia de pilotos, e então esse é o processo deles. E as pessoas estão com uma expectativa muito alta de achar que, a MP, os pilotos da MP vão ficar em primeiro, não sei o quê. É lógico que é o que a gente quer, o que a gente deseja, mas tem que entender que há pilotos mais experientes, que há pilotos que estão mais acostumados com o carro, com a equipe, então não dá para ficar nessa expectativa tão alta a ponto de sobrecarregar e se decepcionar e frustrar com o piloto, né? Nossa, eu tô lendo um comentário aqui do Bruno, o último que ele falou, se a pessoa pudesse citar ele, que ele falou, faz muito sentido nisso. O brasileiro está muito eufórico com essa coisa de brasileiro na F1, eles estão colocando uma expectativa gigantesca em cima dos meninos. Tanto que eu estava vendo o resultado do Drugo em Baku, você via que tipo, o Drugo não fez uma corrida muito ruim em Baku, ele fez o que ele conseguiu. E mesmo assim, tinha gente que ainda não achou o suficiente, estava criticando ele, falando mal dele, sendo que ele fez bem. Ele veio de um resultado ótimo em Mônaco,
E eu acho que o que eles estão fazendo, que está no alcance deles, eles estão fazendo muito bem, o Drogovic especialmente está arrasando. Eu acho que cobrar algo além, eu acho que nem pessoas que são de outros países você vai conseguir. Sim, até mesmo com o Colé ontem, gente falando que ele abandonou, ele nem largou. Ele nem largou e a gente falando que ele é ruim e etc. Ainda bem que hoje ele pegou pódio, né? Só pra ter que calar a boca dessas pessoas. Mas, sabe, é muito... É justamente isso que vocês disseram. Tipo, existem as categorias de base, é justamente o momento de aprender. Então, e não é só uma categoria, são várias, justamente. E cada uma tem seu tipo de carro, sua evolução. Justamente, por exemplo, a Fórmula 3 é agora a hora dos meninos saberem lidar com uma asa móvel, um DRS, junto com o gerenciamento de pneu. O pneu da regional é um tipo de pneu, o pneu da Fórmula Renault é um tipo de pneu. Da Fórmula 3 é totalmente diferente o tipo de gerenciamento, ele está aprendendo a lidar com isso. E está aprendendo a lidar com isso em termos de classificação, treino, corrida, num formato que também ele corre com pilotos que já têm experiência nessa categoria, sabe? Então, falta essa compreensão de que está no momento da base, ou seja, está no momento de você aprender a evoluir, sabe? E isso é tão claro que a própria categoria faz essa questão do grid invertido para que possa ter mais oportunidades e possa ter uma movimentação maior na corrida, né? Então, diferente da Fórmula 1, eles estão lá para se jogar e descobrir o que eles querem, como eles querem, enfim. Eu acho muito legal o grid invertido, porque, poxa, mostra o que você sabe fazer se você largar em primeiro e se você largar em último. Como que é o seu desempenho na corrida, como que é a sua ultrapassagem. Eu acho muito legal. Que eu gosto de categoria de base. Isso. E você não consegue prever o resultado, tudo pode acontecer. Sim. É bem mais competitivo que a Fórmula 1. Então, se você quer uma coisa de competição que você falta, assiste a F2, assiste a F2, que é bem divertido. É o que a gente comentou com a Pri ontem. Depois que tu começa a assistir as categorias de base, fica até meio monótono tu assistir a Fórmula 1, porque já é algo meio previsto, assim, né? Então, é muito doido. Sim. O Igor fez um comentário aqui, ele perguntou se alguém entendeu o gesto que o Martin fez para o Collet depois que foi ultrapassado. Eu também não entendi, eu entendi que era para ele deixar o Caio passar, mas eu fiquei meio confusa. Pelo que eu vi, foi meio que um tipo assim, vai, sabe? Um tipo, passa. Porque parece que o Caio estava vindo mais rápido que o Vitor em termos de ritmo, e aí já é interpretação subjetiva, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Super subjetiva, eu tô supondo, momento de suposição. Ontem o Vitor ele conseguiu 2 pódios e o Caio teve o dia péssimo. Hoje o Caio foi do inferno para o céu, né? Literalmente, ele não largou na última corrida de ontem e ele foi para o pódio na corrida de hoje. Então, não sei, talvez o Vitor, além dele enfim, tá com menos ritmo tá com menos ritmo em relação ao Caio naquele momento da ultrapassagem do Collet, também tem o fato de o Vitor talvez possa ter um pouco de sensibilidade de querer, tipo assim, poxa, ganhei 2 pódios ontem, vou facilitar para ele. Talvez, pode ser isso. Mas os franceses são muito bondosos. Eu acho que tem a questão de estratégia de equipe também, né? Então, sim, mas eu acho que é muito mais ritmo, viu? É muito mais questão de ritmo, não é tão sensibilidade, não. Eu que gosto de romantizar as coisas mesmo. Foi mal. Não, o Vitor é excelente. Não, mas eu tava brincando. Mas eu acho também que deve ter sido alguma coisa de equipe e aí a comunicação deve ter falhado. Isso passa. Porque não parecia ser não parecia estar se xingando ali na hora. Parecia. Não. A gente brinca muito em relação à rivalidade entre o Vitor e o Caio, mas eles são muito tranquilos um com o outro, assim, é nítido quando você acompanha, né? E eles têm estilos muito diferentes, têm uma trajetória muito diferente, né? Mas a gente tem essa rivalidadezinha, só que natural. Eles se dão super bem. Acho que não teria essa falta de respeito, alguma coisa assim, para baixo, não. Às vezes algumas pessoas até exageram, tipo, vê os dois e falam, tipo, é o novo Senna e Prost, tipo,
Eu já vi comentário assim. Não, gente, não é isso. Os dois são best friends. adoram criar uma rivalidade, né? Olha, eu Acho que a fixei um Laurinha tava comentário aqui. Caio comentou na press conference que percebeu a dificuldade do Vitor e sabia que nenhum dos dois faria besteira, porque se respeitam. Tem tradução lá no CCBL. Sim, tem lá, acompanhe. É nítido assim, esse respeito, e eles têm uma comunicação muito boa entre eles. Quando você começa a ver, é muito real, assim. Eles têm um estilo de pilotagem muito, muito parecido, sabe, em alguns pontos. E o Victor é um cara sensacional, assim, e deu um show nesse final de semana, então acho que talvez tenha um pouquinho da sensibilidade que a Maria falou também, mas até ficou bem nítido sobre a entrevista dele no final da corrida, né, que ele falou sobre o Antônio, né, então, tipo, não tem nem o que falar desse cara. Não é. Ele é fofo. Eu acho que o Vitor, assim, junto com o Arthur Leclerc, para mim, foram quem fizeram assim um final de semana espetacular. O Vitor conseguiu 2 pódios no final de semana e um P4 agora nessa última corrida. E o Leclerc saiu do P30 para P12 no sábado, ganhou a corrida, a segunda corrida e fez a terceira corrida muito boa também. Acho que ele conseguiu chegar na zona de pontuação, não tenho certeza. Mas ele já apareceu ali quando a gente está assistindo, que aparece a primeira tabela, eu acho que é bem importante que o piloto apareça ali, entre os 22, eu acho. E ele apareceu aí depois de chegar em último, depois da quali desastrosa que ele teve. No segundo final de semana seguido, ele teve uma quali ruim, quebrou o carro dele, bateu, eu não sei exatamente o que aconteceu, não lembro agora, mas o Arthur Leclerc, ele fez um final de semana bom, assim, para compensar o final de semana passado dele, que foi ruim. Foi, assim, algo muito... Foi um fim de semana de redenções para vários pilotos. Um pouco mais. Sim, sim. O Arthur, ele tava... as pessoas tinham muita expectativa nele também, né? Além de ser um piloto prema, ele tem um nome e tudo mais. Então, na primeira corrida, na primeira semana, ele teve esse de ficar apagado, né? Então, para ele ter aparecido agora foi realmente muito bom. Ele como o Veste também, que estavam mais apagadinhos. Ele é piloto da Prema, Vamos... tem o nome, né? E ainda tem... ele é um piloto Ferrari, que foi de quem o campeão da Fórmula 2 do ano passado. Então tem alguma pressão a mais nele. A gente já está meia hora falando de Fórmula 3. Vamos encaminhar para o encerramento, para mudar para a Fórmula 1 um pouquinho. Senão a gente se estende muito. E que corrida foi essa, hein? Foi sensacional. Pois é, assim, inesperado. Não, eu acho que agora que passou todo o calor no momento da corrida, essa competitividade de você está sendo interessante, né? Porque eles estão conseguindo deixar certos circuitos que a gente já sabia. Tá, que é o mesmo pódio de sempre, são vocês três sempre, só que a gente tá vendo brigas, coisa que não tinha, porque ano passado, o Luiz estava o quê? Lá na frente, Bottas atrás, e o Max brigando com Bottas às vezes, né? Mas aí agora, por exemplo, a gente pode ver em Barcelona, a gente pode ver em Paul Ricard, que são 2 circuitos que não são tão interessantes para você ao ver do público, porque não tem tanta zona de ultrapassagem boa, assim, né? E que são muito parados. Mas a gente pode ver um pouquinho que teve um entretenimento, né? Um pouquinho. Óbvio que não foi que nem Baku. Baku foi... Acho que foi a primeira corrida doida que a gente teve essa temporada. Acho que já deu início, né? Já Monza chega aí, porque Monza sempre tem uns resultados assim inesperados. Eu estou bem ansiosa para Monza esse ano, com bastante gente com carros bons, assim. Eu espero que não decepcione, né? Mas aí é aquela coisa, né? A gente não pode criar expectativa
na Fórmula 1, porque senão a gente se frustra. Eu acho que até porque a gente não dava nada para Paul Ricard, né? Então... Exatamente. Assim com Barcelona, eu até que gostei. Né, Sim. Olha, criar expectativa é a pior coisa do mundo. Eu esperava uma pole e recebi a última posição. Não criem expectativas. Oh, minha filha, e o meu fave que largou do pit. Mas fixou o comentário aí antes, que foi o Paul Ricard, foi ressuscitado hoje, e eu não poderia assim, concordar mais, sabe? Fazia nas últimas 2 corridas que eu lembro assim de Paul Ricard, foi 2018 e 2019, foram corridas assim, que a gente, como público, acha muito chata. E foi o que a Franci disse. Barcelona, e que a gente não esperava nada, teve uma corrida boa, assim. Mas para quem foi melhor para quem entende de estratégia e gosta de jogo de equipe, que eu adoro, mas foi muito boa, assim. E agora teve o Ricardo, que além de jogo de equipe que a gente teve de novo, a gente teve a briga entre Hamilton e Max, a gente teve várias ultrapassagens, do que eu achei assim incrível. Acho que foram assim disputas entre muitos pilotos diferentes, e a gente viu Stroll escalando o grid, o George Russell fazendo uma corrida muito boa, ultrapassagem. Então assim, eu achei que pra gente como público que dava nada para Paul Ricard, eu acho que foi mais que o suficiente para esse final de semana. E ultrapassagem para quem vem de Mônaco, paradíssimo, foi o céu, né? É que as pessoas, elas acham que, Incrível. por exemplo, teve gente que achou essa corrida de hoje chata. Eu acho que as pessoas acham que a corrida é chata por causa que sempre gosta de ver pódio diferente, assim como ver o Baku. Mas eu acho que o que importa mesmo é a adrenalina que você sente, a sensação que você não sabe que você está segurando a respiração, porque qualquer coisa pode acontecer. E foi isso que eu senti hoje. Eu acho que hoje foi a corrida que eu fiquei mais nervosa. Eu achava que era do Bahrein, mas não, foi a do hoje, né? E fora que teve as ultrapassagens do meio do grid, Daniel teve bastante ultrapassagem, o Lance escalou o grid, o Yuki, muita gente não percebeu, mas ele largou de último lugar e ele chegou lá não pontuou, mas ele conseguiu pegar várias posições. Né? Tava quase. Tava bem quase, mas especialmente o Lance, que foi ótimo hoje nessa corrida. Em Baku ele também foi, mas aconteceu aquela coisa triste com ele, né? Mas eu acho que o Lance tinha chance de ir longe em Baku, porque ele estava rápido, muito rápido em Baku. Tá bom. Sobre esse comentário que a Pri fixou aí. Qual deles? Da Aston Martin. Então, eu não vou falar nada por causa dos 2 pilotos que estão lá, né? Mas, assim, a Aston Martin, eu acho que ela está melhorando nas estratégias. Realmente, nas primeiras corridas, pelo menos as do Vettel, não foram, assim, algo que foi tão grandioso que a gente pudesse dizer, nossa, que estratégia. A de Baku foi muito boa, deu super certo pro Sérgio. E estava dando certo pro Stroll, né? Sendo que de última rolou aquilo, infelizmente, porque esse ótimos pontos para a equipe. E a desse, eu acho que foi ok. Por quê? Porque a Aston Martin, ela não briga por pontos tão altos assim. Ela briga ali no meio Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri. Então, eles quiseram ali 2 pontos, os 2 carros nos pontos. Não interessa assim, sabe? Quantos pontos foram. Eles pontuaram e era importante, porque eles estão nessa briga com a AlphaTauri e eles estão apenas 5 pontos atrás agora. Então, foi assim, muito bom. Acho que a expectativa das pessoas em relação a Aston Martin era que voltasse uma Racing Point melhorada, assim, né? Só que existe muita fase de adaptação, em questão até do Vettel mesmo, em questão das mudanças no carro, né? Então não dá para. E o Checo era um piloto que já estava acostumado com o carro e que era um piloto. A gente está vendo o desempenho dele no carro da Red Bull, que é um carro difícil, é um trator para se pegar, né? E ele está indo super bem. Depois da 5ª corrida já está, né? Realmente sendo
cumprindo a função que ele tinha que cumprir, e as pessoas não têm essa noção, assim, que não dá para esperar 100% agora, e esperar que tenha pódios novamente, que fique agora o pódio verde, como foi o pódio rosa, né? Exatamente, assim, de novo a questão da expectativa, né, gente? Então, é aquela coisa, né, se você tem expectativa de uma coisa e que você não tem controle de nada, expectativa nos outros, o problema é totalmente seu se você se frustra, né, porque eles não têm culpa desse tipo que você está criando. Mas eu acho que a Aston Martin está evoluindo, eles estão fazendo umas corridas boas, estão pontuando com 2 carros, mesmo que chegando de trás, eles estão tendo força para subir e escalar o grid. E eu acabei de ver um comentário de que equipe que não errou a estratégia, e é um fato, isso é muito verdade, várias equipes errou a estratégia. Mercedes, que ano passado a gente conseguia ver que quase nunca errava a estratégia, está errando, fazendo muita lambança esse ano, né? E eu acho que as equipes estão errando muito estratégias também, porque está um pouquinho mais competitivo, e também eu acho que o fato dos pneus também está um pouco difícil. Eu já ia levantar o tópico do pneu, eu já ia para a gente conversar sobre os pneus da Pirelli. Parece que não agrada a ninguém, né? Eu não vejo ninguém elogiar os pneus da Pirelli. A única pessoa que deve elogiar deve ser aqueles caras que conseguem fazer 50 voltas com o pneu, né? Assim, você não vai parar nunca. Nessa corrida, o Lance e o Seb conseguiram manejar os pneus que o Lewis reclamava a cada 5 minutos do pneu, e eles não. É porque é o seguinte, eu acho que na posição que eles estavam, eles não estavam competindo, não estavam pressionando, não estavam tentando fazer voltas rápidas para aumentar o passo. Então eles estavam bem tranquilos. Agora, se eles tivessem em outra posição, o pneu já ia esfarelar há muito tempo atrás. Então, eu acho que para quem está competindo lá na frente, os pneus estão sendo horríveis esse ano, estão igual uma farofa, despedaçando tudo. Pergunta, se fosse vocês no lugar do Hamilton, teriam parado ou continuado que nem o Lewis fez? Parado. Eu teria parado, eu teria agido mais rápido. Quando ele já estava nessa de parar e não parar, eu já teria parado. Porque eu ia parar antes do Max, o Max ia parar e ele ia sair na frente. Eu acho que não teria mudado tanto a situação, assim, parado ou não. Sim, eu acho que se eles tivessem parado, talvez tivesse alguma disputa, sabe? O Max estaria na frente, mas eles pelo menos conseguiriam talvez chegar ali junto e tentar ultrapassar. O que foi o que o Verstappen fez. Então, eu acho que foi erro da Mercedes não ter parado, e o Bottas também não parou depois, com condição. Depois que o Pérez ultrapassou, ele tinha condição de tirar a volta mais rápida. Eu acho que terminou com o Verstappen, mas eles tinham condição de tirar um ponto e também não pararam Bottas para fazer a volta mais rápida. Então foi assim, a Mercedes, para mim, acho que nessa corrida errou muito e errou feio na estratégia. Sim, eles estavam muito nesse achismo, nessa aposta, e acabou que não tiveram. Eu acho que mesmo que exista, né, essa segurança, querendo ou não, dá uma balançada, né? Não é sempre que eles perdem a liderança do campeonato, então deve dar uma afobada na galera lá e dar uma perdida, assim, né? Talvez, se eu fosse o Hamilton, pelo amor de Deus, essa frase chega a ser absurda, mas respondendo a pergunta do César, talvez eu teria, tipo assim, uma vez o Hamilton liderando, e o Bottas atrás e o Verstappen em P3, eu faria meio que um trabalho entre o Hamilton e o Bottas, no sentido de o Hamilton vai para o box e, na verdade, o Hamilton abre em relação ao Bottas, o Bottas fica segurando o Verstappen, e aí quando ele abrir uma distância boa em termos de tempo em relação ao Bottas, o Lewis ele iria para o pit, e aí ele voltaria, aí o Bottas ficaria liderando, o Verstappen ficaria atrás, e aí o Lewis ele voltaria talvez ali no P2 ou no P3, e se ele voltasse em P3, como ele estaria com um pneu novo, só seria uma questão de botar o pneu na temperatura certa e ultrapassar o Verstappen. Eu acho que se tivesse trocado os pneus, eu acho que eles teriam fazer uma corrida bem mais tranquila. Porque tanto o Lewis e o Bottas, eles erraram bastante.
foram erros, assim, cruciais que custaram algumas posições. O erro do Bottas, quando ele estava tentando segurar o Verstappen, e o do Lewis, que fez o Verstappen diminuir bastante quando ele estava segurando. Uhum. Um dos problemas da estratégia, tanto da que aconteceu na corrida, tanto que a Clara falou, talvez tivesse sido o Bottas segurar. Foi algo que ele não conseguiu ali na corrida. O Bottas, a gente fala muito dele, eu sei disso, porque no Twitter é muita gente falando dele, mas quando o Hamilton precisava ali, acho que no momento que ele mais precisava nessa temporada, que ele ia pegar a liderança do campeonato, o Verstappen chegando atrás do Bottas, ele meio que, assim, entre aspas, não aguentou a pressão e acabou tendo um erro que custou o lugar dele, que custou a liderança do Hamilton, na minha opinião. Se ele tivesse segurado ali mais alguns segundos, talvez o Verstappen não conseguiria, não teria tempo, sabe? Não teria mais corrida para ele ultrapassar o Hamilton. Então, é um trabalho, assim, de dois pilotos, sabe? Que não estou dizendo assim que o Bottas não ajuda, porque isso basicamente toda temporada a gente vê o Bottas fazendo isso. Eu estou falando que nessa corrida, quando o Hamilton precisou mais, ele não conseguiu. Então, foi uma falha ali do piloto que fez um erro e custou foi um preço muito alto pago pela equipe, sabe? Não só pelo Hamilton, mas pela equipe em geral, que está perdendo e, assim, feio na classificação para a Red Bull. Eu acho que talvez o Bottas nem tá conseguindo mais também separar a questão emocional nesse momento. É uma pressão muito grande que tem em cima dele e, ao mesmo tempo, comentários até muito pesados que chegam nele inevitavelmente, né? Então, acho que não tá... eu acho que ele já chegou num ponto que não sabe mais o que fazer, assim. Então, não tem muito... Não dá para esperar e botar 100% nas costas de uma pessoa que tá na posição que ele tá agora, né? Sim, a gente não sabe como é a relação interna na equipe, a gente não sabe se ele está satisfeito, ou se ele está muito frustrado, ou se era esse o plano mesmo e ele aceitou numa boa. A gente não faz ideia, a gente fica tipo, nossa, ele é muito ruim, ele não vai, mas às vezes no rádio falaram assim, não, você fica fazendo isso aí que é o que a gente combinou. E aí as pessoas estão lá no Twitter, nossa, muito burro. É muito burro, é o que eu vou falar aqui na live, porque as pessoas escrevem coisas bem piores. Fora que não só dentro de corrida, né? Talvez até por fora, assim. E as matérias que ele acaba lendo, essa situação, né? Ah, o Russell vai pegar o lugar dele, e não sei quem vai pegar o lugar dele. Já tá muito certo, né? A saída dele. Então, acho que isso acaba mexendo um pouco com o ego e com o emocional, assim, né? Do piloto. Não tem como esperar. Sim, início, meio de temporada, e as pessoas já estão falando, nossa, o George Russell deveria pegar o seu lugar. E assim, eu não acho que o George faz nada de excepcional, eu não acho ele um mau piloto, mas assim, eu também não consigo enxergar o que as pessoas veem, nossa, ele tem que substituir o Bottas urgente. Olha, talvez se ele substituir o Bottas, ele não tem esse desempenho que as pessoas estão achando que ele vai ter. Eu acho até que o Ocon seria melhor na posição do que o George, né? Apesar de achar o George um piloto excelente, mas pela questão de preparo, de emocional, de tempo, né? E até pela questão do carro, né, mesmo. Eu acho que é um carro muito diferente da Williams para chegar assim e esperar que ele vai pegar, que vai ficar o pódio Mercedes lá e vai segurar carro e coisa arada, assim. Sim, tem essa fase de adaptação. Eu queria fazer... Se o George entrar no lugar do Bottas, ele com certeza vai demorar um tempo para se adaptar. E também as pessoas querem o George no lugar, porque ele vem fazendo grandes feitos com a Williams, né? Desde o ano passado ele estava fazendo coisas boas com a Williams, chegando lá na frente, passando para Q2 com o carro da Williams, que era bem inferior do que está esse ano aqui. Então eu acho que essas pessoas têm um voto de confiança para o George, que ele consegue guiar carros em situações difíceis, né? E também teve a coisa do Bahrein, né? Que ele foi super bem, ele passou o Bottas, que andou de Mercedes o ano inteiro. Então, eu acho que isso é algo de ser notado. Só que se você for colocar no papel e nessa situação e pódios, obviamente, o Ocon está na frente. O Ocon tem um segundo lugar. Segundo ou terceiro? Não lembro, acho que é segundo, né?
E ele pontua, mas eu acho que isso também vem mais porque a gente não tem como a gente avaliar o George, porque ele está numa equipe que não se compara como a Alpine está. A Alpine não é uma das melhores, mas não chega a ser uma Williams. Então eu acho que as pessoas também gostariam de ver o George numa equipe de ponta para ver como ele irá seguir. Sim. Sim. Mudando de assunto um pouco, pouca coisa. Quer falar, Laura? Sim, rapidinho. Eu só queria trazer aqui o comentário do Bruno, tá mais pra cima, se tu quiser sair. Ele falou que o carro da RBR hoje era mais rápido da corrida. Eu assim que também sobre a gente, porque a Mercedes estava melhor desculpa, Red Bull estava melhor circuitos de rua, nos circuitos urbanos, que tem menos na temporada, mas como muita gente, inclusive, eu vi um programa da Fórmula 1 que eles fazem durante o final de semana, eles disseram isso também, que eles estavam voltando para um circuito normal, assim, que existem vários do tipo na temporada, um autódromo, com curva de média velocidade. Então, muita gente esperou que a Mercedes fosse, sim, trouxesse meio que a dominância toda de volta. E é necessário a gente lembrar que, apesar da Mercedes ser muito boa nesses circuitos mais normais assim, da Fórmula 1, a Red Bull evoluiu muito nesse ano. Isso foi deixado claro no Bahrein, em Imola, em Portugal e agora na França também. Então agora não é sobre só a Mercedes vai ser melhor esse ano, essa rodada. Não, agora também tem. A Mercedes vai conseguir ser melhor do que a Red Bull essa rodada. Então a gente meio que, acho que muitas pessoas têm que mudar assim de 2020 para 2021 e meio que mudar a visão enquanto não olhar apenas o desempenho da Mercedes, mas olhar também a Red Bull agora mais. Sim, sim. Vamos falar de Drive of the Day. Justo. Polêmico. Eu não discordo do Max como Drive of the Day, né? Mas não, eu acho que muitos pilotos tiveram um aproveitamento muito bom nessa corrida. Acho que Sebastian mereceu, Lance mereceu, Lando mereceu, mas essa última volta do Max, essa ultrapassagem foi tão bonita que eu acho que não teve como as pessoas não votarem nele, assim. Eu entendo. Ele já ganhando antes, então acho que isso aí já, meio que não mudou o seu resultado, porque ele já estava ganhando antes. Se não tivesse acontecido, assim. Eu discordo desse Drive of the Day. Eu acho que, como a Indy falou, para mim o Lance merecia mais, o Vettel. Eu sou suspeita para falar do Vettel, mas eu acho que ele merecia o Norris e o Ricciardo. As McLaren foram impecáveis assim, nessa corrida. Então, eu acho que, assim, polêmico com a Francis, mas para mim ele não era o Drive of the Day, não. Nossa, eu tinha lido lá em cima perguntando o que a gente achava do comentário da Band. Eu vi essa pergunta. Nossa, isso é verdade. O que eu acho desse comentário da Band? Imparcial, né? Não, na verdade é bem parcial. Falei errado, é bem parcial, dá pra ver claramente a diferença de tratamento. Eu acho, uma coisa que me incomoda um pouco é porque normalmente eles começam a votação no final e a base da votação deles é normalmente quem vai para o pódio. E não necessariamente quem foi para o pódio foi quem fez a melhor corrida. Às vezes a pessoa pode ter ficado lá embaixo, mas ela pode ter feito uma corrida excelente, a equipe errou a estratégia e ela ficou lá embaixo. Mas o piloto fez uma corrida excelente. Isso não tira o mérito dele de ter feito uma corrida excelente, só porque a equipe errou a estratégia. Que eu acredito que foi o caso da Aston Martin. Os dois pilotos fizeram uma boa corrida, assim, eu acho uma excelente corrida, apesar da estratégia não ter sido a melhor de todas. Então, eu acho que na Band eles não têm tanta eles não são tão privados de ter opinião parcial quanto era na Globo, né? Por isso que eu acho que eles estão soltando mais. Só que isso acaba ficando meio
distante, digamos assim, sabe? Porque você consegue ver e tipo, você só escuta dois nomes o tempo todo, fora que você consegue perceber erros gritantes na narração dele. Toda hora vocês percebem que eles erram nomes, erram posições, erram o que aconteceu. Isso é tipo, para quem ainda está começando, não é uma coisa legal, né? Para quem está assistindo por eles, essa desinformação, né? Sim, a Band narrou hoje como se a corrida fosse só entre o Hamilton e o Max. Eles não falaram em momento nenhum sobre as outras ultrapassagens. E também outra coisa que dá para perceber entre a Band é que eles só comentam positivamente o piloto quando ele está indo bem. Se ele está tendo um dia difícil, eles esquecem todo o histórico bom do piloto e eles levam como se esse dia difícil se baseasse na carreira inteira do piloto. Isso é muito frustrante de ver como telespectador. Sobre a imagem, infelizmente não é a Band que tem o direito, né? A Band só transmite a imagem da Fórmula 1. Mas aí eu vou criticar a Fórmula 1 nesse caso, porque a Fórmula 1 nossa, são péssimas escolhas de imagem. A gente vê só os nomezinhos passando assim, subindo, descendo, a gente viu que aconteceu alguma coisa, a gente não tem a imagem. Então, mas eu não sei se os narradores da Band, eles têm essas imagens que a gente não tem. Se eles conseguem visualizar. Não, eu também queria saber. Eu acho se eles têm imagens e eles não escolhem. Eu acho que eles não escolhem, né? Eu acho que tudo que eles veem é o que a gente vê, né? É porque a aprovação é da Sky Sports, então é eles que escolhem que imagem vão passar. E aí a gente vê. Olha, tá aí uma grande crítica minha. Eu acho péssima. Porque na corrida em Mônaco, o Lance passou várias vezes, não estava fazendo nada, e todo mundo fez piada, passou várias vezes. E hoje aconteceram várias coisas no meio do grid, no final do grid, que a gente nem ficou sabendo. O final do grid a gente vê quando eles estão lá como retardatário, né? Eu fico observando sempre a listinha, porque aquilo lá que dá para você se informar. Se for esperar para ver a imagem. Eu também. Eu me oriento às vezes é até melhor acompanhar live timing do que assistir, assim. Uma coisa já vem com bastante dado. Tem uma opção para quem assina F1 TV que você pode escolher a câmera que você vai ver. Né? Então, se você vê que tem alguém passando, fica lá, troca. Só que na F1 TV aqui do Brasil a narração é da Band também, então não funciona. Eu moro aqui no Canadá e eu escuto com a narração da Band, por isso que eu tô reclamando. Então, essa opção, assim, que a Band agora tá. É legal, né? Você tem um comentário brasileiro mesmo também nesse país. Só que a Band precisa melhorar muito nesse aspecto, eles querem realmente ser uma empresa séria. E eu acho que é muito específico, assim, em relação à Fórmula 1, porque na Fórmula 3 a gente tem, tipo, é muito tranquilo, assim, eu acho, eles não são tão imparciais, assim, não. Eu achei tranquila também. De às vezes falar só sobre o Hamilton e Verstappen, eu acho isso muito verdade, porque assim, como fã do Vettel e do Ricciardo, eu acho que com isso eles estão se adaptando. De novo, a gente trazendo esse negócio de adaptação, né? Mas é muito verdade, tipo, eles começaram em uma equipe nova, querendo ou não. E aí, eu acho que principalmente nos treinos, como apenas, tipo, não tem muita coisa o que falar, eles acabam pegando muito no pé desses pilotos. Então, foi com o Vettel no começo da temporada, estão fazendo com o Ricciardo agora, fizeram com o Tsunoda, então assim, o Bottas, então eles acabam dando muito no pé justamente por essa meio que liberdade que eles têm mais na Globo de não serem tão imparciais como eles, assim, no meu ponto de vista, eles têm que ser para os fãs novos que estão chegando agora, e aí eles acabam às vezes passando a imagem do piloto, então eu acho que não é bom tanto para os fãs que já vêm do tempo, tanto para os novos que estão chegando agora e não tem, assim, algo que é esperado, sabe? De ser imparcial e falar o que realmente e às vezes acaba puxando mais para um lado de um piloto. Então, eu acho que isso é algo que me incomoda muito na transmissão da banda. Olha, Bruno, é o primeiro ano dele realmente na Fórmula 1, só que se você for analisar o currículo das pessoas que estão apresentando, não é a primeira vez que eles estão apresentando Fórmula 1. Né? Então eles já deveriam ter essa noção um pouco. E voltando a falar da Band, eu acho que às vezes eles soltam umas piadinhas completamente sem graça, chega a ser desrespeitoso, né? E saturado, por exemplo, ninguém aguenta mais certas coisas, né? E que tá ficando chato.
chato demais. Mas isso a gente não pode mudar, mas é pelo feedback que a gente dá. Espero que as pessoas aprendam, né? Porque quem trabalha sempre com entretenimento precisa ter muito feedback. Vocês têm alguma pauta? Eu tenho alguns comentários. assuntos que eu quero falar, mas podem ficar à vontade. Eu acho que só para encerrar, se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa depois, mas eu queria só falar desse comentário que a Pri falou agora, que a narração da Fórmula 2 e Fórmula 3 é muito melhor, e eu concordo. Eu acho que é principalmente por não ter tido uma transmissão no último ano. Então eu acho que foi, como é o começo, assim, não só na Band, mas na transmissão em geral, eu acho que eles estão pegando mais leve nos pilotos, estão sendo mais imparciais. Fora que não são os mesmos narradores nem comentaristas. Então, isso é outra coisa que eu acho ruim, porque não são os mesmos narradores nem comentaristas. E às vezes na Fórmula 1 eles querem trazer uma coisa das categorias de base e às vezes é muita coisa. Eu acho que eles têm que se informar mais, sabe? Antes de falar sobre Fórmula 2, Fórmula 3, eles falam, por exemplo, acho que foi no final de semana passado, eu não lembro se foi em Baku ou foi em Mônaco, mas eles passaram a transmissão toda da Fórmula 1, chamando a Fórmula 2 de Fórmula Regional. Então é assim, coisas que eles deveriam se informar antes de falar, sabe? Foi a Freca. Eles foram falar do resultado do Dudu Barrichello e do Gabriel Bortoleto, só que aí, em vez de falar Fórmula Regional, eles falaram Fórmula 4 Regional Europeia. Enfim, não é Fórmula 4, foi Fórmula 3. Sim, Luísa, eu também acho que trazem muita curiosidade. Hoje o Reginaldo estava falando o grid, ele perdeu um monte de piloto porque estava falando algum fato irrelevante, né? Em vez de ficar falando grid. Para quem está aprendendo, é muito ruim. Eu acho que a melhor parte, assim, da transmissão é quando chamam a Mariana, assim, eu acho que é o momento alto da transmissão mesmo. Cara, eu adoro também, porque a gente consegue ver os bastidores e eu fico muito curiosa para saber como funciona lá dentro. Quer dizer, tá, eu vejo ali a pista, mas até chegar lá, a pessoa sai de um prédio em que ela estava conversando com os engenheiros, depois ela entra na garagem e ela testa o carro, ela testa o fone, ela arruma tudo. Eu acho todo esse universo muito legal. Então, quando a Mariana entra, a gente tem a visão de trás, né? E isso foi um ponto positivo da Band, porque a gente tem muito mais tempo de Mariana Becker lá no paddock. Então, digamos que tá aí um ponto positivo. Até a postura dela para entrevistar os pilotos é diferente, né? De falar sobre os pilotos é diferente. Eu acho que ela entende exatamente essa questão do profissionalismo, de que ela está falando de um esporte e que tem inúmeros apoiadores de inúmeros pilotos. Então, acho que essa separação que ela sabe fazer deveria ser um exemplo para quem está lá no estúdio, né? Vamos para outra pauta? Qual pauta? Então tá, já estamos em 1 hora, então estamos finalizando quase. Então vai lá. Não, a última coisa que eu ia falar, na verdade, era da escolha dos pneus. Eu ia fixar aqui a imagem pra gente. Será que é essa? Talvez seja essa. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Agora sim. Uhum. Caramba, eu acho hoje que a escolha do pneu duro foi muito melhor que a escolha do pneu médio. Eu tive essa impressão. Também achei. Vocês também acharam isso? Sim, com certeza. Principalmente em termos de gerenciamento. Acho que se a Mercedes tivesse largado o pneu duro, eles teriam feito uma coisa bem melhor do que foi feito agora. Pois é. Mas é aquele negócio. Quem vai pro Q3 tem menos liberdade. Eu acho que é o Q3 que eles têm que largar com o pneu que eles fizeram a volta mais rápida, se eu não me engano. É no Q3 mesmo. Então, assim, a estratégia, acho que foi a Aston Martin, que fez a estratégia de começar com os pneus duros. Então, foi a melhor estratégia, sim, que na teoria teria dado mais certo, se não fosse pela demora gigante de parar. Mas você pode ver que acho que foi muitos pilotos, depois que foram pro pit, voltaram com o pneu duro, porque tinham visto que isso deu certo. Foi algo que eles não utilizaram muito no final de semana, porque o pneu de uma volta foi o pneu médio e o pneu macio. Mas é algo que eu acho que a equipe tem que ver mais assim, mais amplo, sabe? Não só
Porque na classificação a gente tem que ver, as equipes têm que ver a estratégia para a corrida já também. Então, é assim, muita preocupação uma vez que talvez eles não olhem tão amplamente para as coisas, sabe? Mas a estratégia do pneu duro da Aston Martin foi muito boa. Eu não sei se é os pilotos que têm talento, ou se é Aston Martin, mas sempre os dois eles têm muita facilidade de conseguir segurar pneus. Então, é muito bom de ver. Isso não sofre tanto. Mais algum tópico que vocês queiram conversar? Eu acho que Daniel Ricciardo. Acho que desde o início da temporada, ainda mais ele particularmente, ele é meu piloto favorito. Não só em termos de piloto, mas é por causa do ser dele, eu gosto, enfim, me identifico. Mas acho que desde o início da temporada, a gente, óbvio, toda vez que um piloto, independentemente da experiência dele, quando ele vai para uma equipe nova, existe sim um tempo de adaptação. Para uns é apenas um GP, outros para só um treino livre, e para alguns demora de fato algumas corridas. É relativo, nenhum ser humano é igual, muito menos pilotos. Então, o Daniel, de fato, assim, que a gente sente, principalmente eu como apoiadora dele e fã da McLaren, é que desde o início do ano da primeira corrida, quase que faltava. E não é que faltava por causa do tempo de adaptação, mas a gente sentia falta de ver o Daniel Ricciardo, aquele Daniel que sai costurando e quando o piloto vê ele no retrovisor, você já treme um pouco porque sabe que ele vai te ultrapassar. Então tava assim, como fã, sentia falta de ver esse Daniel em pista, sabe? E tava ficando muito intenso essa, digamos, essa saudade de ver o Daniel performar bem, ainda mais porque você vê a McLaren, antes ela estava assim, ela estava dependendo ali para poder manter a terceira posição. Muito dessa terceira posição vinha justamente pelo resultado do Lando Norris e não pelo do Daniel. Então, acho que hoje, esse GP, esse Grande Prêmio da França, apesar de ser Paul Ricard, que é uma pista que é conhecida por não ter muitas ultrapassagens, ele conseguiu entregar de fato essas ultrapassagens. Foi legal ver um pouquinho do Daniel que a gente estava acostumado a ver. E talvez isso tenha muito mais a ver com o mental dele, sabe? Acho que o psicológico do Daniel é uma coisa interessante também se analisar, porque ele vem sofrendo constantemente de desaprovações, comentários, não da parte da equipe, claro, mas acho que da parte de espectadores, né? E justamente forçando a entregar e tal resultado. Aquela coisa de expectativa que a gente tanto comentou aqui durante a live. Então, acho que, de modo geral, eu gostei da performance dele. Para mim, eu atribuiria ele ou o Norris pilotos do dia. E eu tenho expectativas para a Áustria, porque é uma pista que a McLaren, no geral, andou bem ano passado. Foi a pista do primeiro pódio do Lando Norris. Então, é uma pista que talvez a gente tenha Daniel mostrando de fato um pouco mais do que ele já mostrou hoje, que ele é capaz, certamente. Enfim, parabéns, Daniel. Tô orgulhosa de você. Daniel, esse que você falou de ultrapassar e tal, acho que a gente viu logo no começo da corrida, quando ele começou a brigar com o Alonso. Ele fez bastante de pressão no Alonso até que ele conseguiu ultrapassar, mas foi acho que isso deu muito mais segurança pra gente como fã, sabe? Eu também gosto do Daniel, tanto que eu tô aí no portal dele do Daniel Ricciardo Brasil, e acho que todo mundo estava meio que com medo, sabe, de que ele não fosse se adaptar a essa McLaren, porque ele disse que é um carro muito diferente, e aí a gente viu ele hoje muito bem, andando perto do Norris, conseguiu ultrapassar o Norris e tudo na corrida, acho que foi logo no começo também, perto da largada. E então foi assim, foi muito confortante ver que ele consegue andar, sabe, na frente.
uma pista mais normal e que a gente tem bastante na temporada. E o late breaking, né, que ele é chamado lá fora principalmente de King of Late Breakings, que é essa freagem mais depois, sabe, do que é o normal que os pilotos fazem. É legal ele conseguindo fazer isso aí na McLaren, realmente. Ninguém tá me ouvindo, eu tava mutada. Eu sei. Tá me avisando aqui, ô, lenta. Então, a gente tá caminhando pro fim. Já estamos 1h10 aqui. Mas eu acho que eu queria agradecer a mais ou menos 40 pessoas que ficaram assistindo a gente o tempo todo, em média. E isso é muita coisa, porque sinceramente esperava 5 pessoas. E se vocês quiserem falar alguma coisa também, agradecer as pessoas que estavam nos assistindo. Eu vi que teve bastante elogio, gente. Obrigada. Todas as aulas, é muito bom ler. Eu não sei bem como agradecer aos inúmeros comentários e interações, porque eu acho que ficou muito mais dinâmico. Às vezes tem algum assunto que as pessoas jogam aqui que a gente não tinha pensado antes. E eu queria agradecer as meninas também que toparam essa loucura. E é isso. Se vocês querem falar alguma coisa, pode ser. Queria só agradecer a todo mundo que assistiu aqui e que interagiu, porque, como a pessoa falou, é muito importante isso. E que nos próximos finais de semana, né, Priscila, você continue fazendo essas lives, que com certeza a gente vai estar aqui assistindo e interagindo com quem estiver aqui, porque vai ser incrível, tenho certeza. Então, tá bom. Eu sei que às vezes as opiniões são polêmicas, às vezes não, às vezes é meio chato, mas é isso. Acontece, Fórmula 1 é assim mesmo, às vezes é meio sem graça e às vezes é super empolgante, assim como o que a gente vai comentar também faz parte. Eu tava falando que tava mutada? Tá. Eu acho que sim. Eu tava esperando a Maria falar pra eu falar. Acho que sim. Ninguém tá me ouvindo, aí agora que eu fui aqui do ladinho acionado. Pega pelo mute, mas não, eu só queria agradecer todos os meninos aqui, a iniciativa da Pri, achei sensacional. Também todo mundo que assistiu, os comentários, sempre muito bem-vindos. Acho que o debate, quando bem feito, é muito sadio. Então, obrigada e parabéns pra gente. E, claro, de novo, acho legal, meninas, vocês comentarem, não sei, o @ de vocês, caso, enfim, vocês queiram divulgar, também tem isso. Mas, enfim, o meu é Castro_03 no Twitter, porque o meu Instagram é pessoal, vocês só vão ver foto minha, nada de corrida, não. Mas, enfim, Castro_03, eu tenho meu blog, que às vezes eu enfim, escrevo sobre corridas e tal. Se vocês quiserem acompanhar, muito bem-vindos. E obrigada por ver essa live nesse domingão à tarde. Foi muito gostoso mesmo conversar com vocês e ter a participação do pessoal. A gente realmente não imaginava que ia ter um número tão grande de pessoas aqui. E principalmente falar de uma categoria que eu gosto tanto de acompanhar, como é a Fórmula 3. Inclusive, a Maria fez, eu vou pedir para vocês seguirem o Colé Brasil. Acompanhem a gente, estamos com muitos projetos chegando por aí e vai ser muito legal ver vocês por lá também. Eu não falo muito assim sobre Fórmula 1, mas eu tenho um portal, Fast Lap News, no Twitter e Instagram, e eu também participo do NOI, que é do Brasil, então para vocês que são aí fãs do Storyzão do australiano e tudo mais, são sempre muito bem-vindos lá, a gente está sempre interagindo com vocês. Também tem um portal do Lance, meu perfil, Priscila6. Totalmente clubista, totalmente. A maior viúva da Racing Point. Totalmente viúva da Racing Point, da cor rosa. Eu acho que a cor muda o desempenho do carro e quem diga que eu estou errada. Não importa.
A questão é, eu tenho os dados com um carro rosa e com um carro verde, eu posso provar que o rosa muda completamente. E é isso. Fran, você quer falar? Se a Pri for para Interlagos, não pode deixar ela chegar perto do paddock, senão ela vai tacar uma tinta rosa. Sim. Eu não tenho nada para falar. O meu arroba é FRWNCY, Franci, mas com o W no lugar do A. Não tem nada muito de excepcional no meu Twitter, mas se quiser conversar, trocar uma ideia sobre a Fórmula 1, estamos aí. Só isso para falar. Obrigada por assistirem hoje. Então tá bom, eu vou encerrar. Então, obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.